Já pensou se eu pudesse contratar minha própria equipe pra ajudar você a criar e crescer teu canal no YouTube por menos de R$2 por dia? Eu sei, pode parecer loucura, mas é quase isso que vai acontecer se você se tornar um membro do YouTube Club, a maior comunidade de crescimento para youtubers da internet. Então se você quer ficar por dentro das estratégias que eu mesmo utilizo aqui no canal, corre no primeiro link da descrição que eu te espero lá. Agora, em relação a essa campanha da Copa do Brasil, você falou aqui pra gente rapidamente. O Flamengo teve 3 técnicos no ano, né? Salário atrasado, estrutura da Gávea e tal. Vocês achavam que vocês iam bater campeões assim esse ano, cara? Ah, não, a gente não achava. No começo muito difícil, né? Como eu falei do estadual ruim. Mas cara, isso que é uma coisa fascinante no Flamengo, assim, cara. As coisas vão acontecendo e cria uma atmosfera, uma força que realmente contagia e foi crescendo, né? Cada fase que a gente passava foi crescendo. E aí, quando a gente chegou na final contra o Vasco, era aquela força absurda que vem da torcida, né? Deixou o Mengão chegar. Foi Galo nas oitavas, Vitória nas quartas. Eu acho que foi Guarani nas oitavas, o Galo nas quartas e Patinga na semi. E aí final contra o Vasco. E tem a mudança de técnico pra galera que não sabe. Por exemplo, a galera conhece o vídeo do senhor Valdemar. Isso. O Valdemar leva o Flamengo pra final. Isso. Né? Ganha do Brasil. do Ney Franco na semi. Né? Isso. E aí a galera pega o eliminado Ney Franco. Vai lembrar que teve a parada pra Copa. Né? O Ipatinga eliminou o Botafogo. Isso. Né? E aí o Ipatinga tava fazendo barulho e tal, a galera troca de técnico da semifinal pra final da Copa do Brasil. Como é que isso pegou no grupo, assim, cara? Vocês estavam bem com o Valdemar, né? Sim, de forma um pouco surpreendente, né? A gente não imaginava, pelo fato de ter chegado na final, mas a gente também começou um brasileiro um pouco oscilante, né? Não tão bem. O time já estava, né, num nível melhor, já até de performance e de confiança do que estava no começo do ano no Carioca, né? A Copa do Brasil deu isso pra gente, né? Essa confiança. Mas a gente estava como teve um período grande, né? Pela Copa, pela parada da Copa, a final foi coisa de 1 mês e meio, quase 2 pra frente, assim, da semifinal. Então a gente ficou jogando o brasileiro e nesse meio tempo a direção acabou optando pela troca de comando. E aí veio o Ney, né? Veio o Ney Franco, que por um lado também teve esse tempo pra treinar o time, mês, né? A gente teve uma intertemporada lá em Manaus, que foi muito bom pra gente também, pro Ney conseguir conhecer o time e passar a cara, né, do Ney pro time, né? Pro time pegar a cara do Ney. Então, deu certo, né? Então, isso que a gente aproveita, comemora e deu certo. Sou obrigado a perguntar, você responde se você quiser. Na época, o que a galera disse, aí é bafafá, ninguém nunca comprovou nada, nem as partes falaram. Mas na época, rolava uma história de que tinha um impasse do comando do futebol, que era o Kleber, né, Leite, com o Valdemar, no sentido de que dar chance para uns garotos da base, principalmente pro Renato Augusto, que não jogava. E jogou a final, né? Renato Augusto que vai disputar agora a final contra o Flamengo pelo Corinthians. E aí dizem que esse embate que acabou resultando na saída do Valdemar, a entrada do Ney Franco, que aí ele foi escolher por ser um técnico, tava ali em ascensão. E nesse período em Manaus, o Ney teve tempo de colocar o Renato pra jogar, e tanto que, chega na final, ele bota um esquema com o Renato, de camisa 10 e tudo mais. Sim, você fica à vontade. Se teve isso, teve alguma coisa assim lá. Às vezes isso nem chega no grupo, né? Mas. Então, sinceramente, eu não sei. Não sei se teve alguma coisa assim. Eu tinha uma postura, assim, muito. Como é que eu posso dizer? Muito na minha, assim, em relação à diretoria e a treinador. Não gostava muito de me envolver com certas coisas, entendeu? Então, procurava fazer meu trabalho ali. Sempre tinha muito receio, assim, de ter um relacionamento mais próximo e, de repente, alguma informação vaza e, o Juan aqui falou, porque, né, ele que fala com o treinador, ele que fala com o diretor. Ou, de repente, ele joga porque é amigo disso ou daquilo. Então, eu sempre procurei manter uma relação bem profissional por quem eu era comandado. E em relação a isso, a final, um Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil, né, irmão? Eu acho que um dos jogos mais marcantes aí da sua vida, até porque muita gente eliminou o Flu, né? Do seu gol na final, né, também, né? Acabou marcando muito pelo gol, né? E primeiro título nacional, contra o rival no Maracanã, realmente foi...
gente nem podia nem sonhar com um cenário tão perfeito. Não, eu sempre- e o gol começa com o Léo Moura e acaba com o Juan. Isso. E aí a gente gosta de entrar no cenário, assim, Sim. como se a gente estivesse em campo. Lembra pra gente seu gol aí na final contra o Vasco? Então, a jogada começou, né? Tava com o Renato Abreu, a bola mais aberta, né? E eu passei pra dar uma opção, mas eu passei por dentro. Não passei por fora, como ele tava aberto. E aí a jogada desenha pro lado esquerdo e eu continuo acompanhando a jogada por dentro. E vindo de trás ali, né? O Léo Moura carrega e corta pra dentro e chuta. E no que ele chuta, a bola bate no zagueiro e sobra pra mim ali na frente, né? Falei, agora eu vou ter que chutar, né? Eu sou doido. Aí vem o Luizão aqui, deixa. Eu falei, deixa nada. E chutei. Deixa. E ele Tá vem, consagrado ele já vem, aí, pô. ele vem de lado, mas ele vem inteiro pra bola também, né? Mas ela tava mais pra mim, eu falei, deixa nada. Aí chutei. Lembro até hoje, assim, né? A bola, ela veio girando muito, assim, como ela veio do rebote. Falei, vou só encaixar o pé nela pra ela não ir lá na arquibancada. E aí, no que eu pego na bola, eu vejo que ela vai no canto, aí é explosão, não sabe nem pra onde ir, não sabe pra onde correr, não sabe fazer nada. O vídeo da tua comemoração é muito boa. Você tá com essa cara mesmo, assim, de não sabe o que fazer, tá ali. A emoção é tão grande que... Não sei se na preparação do jogo, se você, lateral, se prepara, porque eu acho que o centroavante Pra se prepara. fazer um gol Hoje eu vou crescido, deixar, né? agora você, o Léo ali, vou fazer um ótimo jogo. Não sei se passa na tua cabeça, vou decidir esse jogo, fazer um gol. Tá? Eu acho que é o gol da sua vida, não? É, com certeza, o mais marcante, né? É. Então, a gente tem mais um sonho de fazer um gol numa final do que, né? Se mentalizar isso. Mentaliza mais indo no fundo, cruzando, né? E sendo importante dessa maneira. O gol a gente não mentaliza tanto de uma forma profissional, né? Mais na forma de paixão pelo futebol, né? Mas eu tinha uns flashes assim, né? Tinha um deles, quem que não tem, né? De fazer um gol numa final. Sim, Maracanã. Exatamente. Então, eu tinha assim aquele sonho mesmo. Falei, nossa, imagina se acontece, né? E tal, e graças a Deus aconteceu. Pô, muito fera. E eu ia te perguntar assim, a gente nunca vai acontecer isso com a gente, O quê? né? Fazer um gol numa final no Maracanã, Que Flamengo e disso, Vasco. cara? Não vai. A gente não vai fazer esse gol. No videogame. Pode marcar um jogo contra os caras do Vasco com 80 anos, a gente vai entrar lá e fazer o gol. O que passa na cabeça, mano? É Cara, só explosão, não dá pra pensar em nada? Ou passa um replay ali do que você viveu só até ali? sair correndo igual um maluco. E o gol foi ali na frente da torcida no Vasco, né, cara? Então foi aquela coisa assim, aqui é passa Flamengo, aqui, né? né? E correr pra galera, meu. Caraca, muito foda. Aqui eu arrepio com essas paradas, mano. Não tem jeito. Não, porque esses momentos de futebol são... Pra quem não acompanhou, E o Luizão? Deixa. Queria ver se fosse ao contrário. Luizão... Pô, chuta, né, cara? Exatamente. Tá aí o maior artilheiro brasileiro de Libertadores. Jogava né? muita bola, Muito, Luizão. muita Cara, bola. injustiçado, jogava muito, Luizão. E eu vi esses dias uma Até situação... mais velho. Jogou no Sim. Botafogo, muita bola. Jogou no São Paulo. Porra, Foi onde ele atingiu, né? Em 2005. O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, né? Com gol do Obina e gol do Luizão. É. Foi pro segundo jogo, meio que, assim, com uma vantagem muito boa. O jogo do Valdir Papel. Então, Renato. E aí começa o jogo, logo no início rola aquela situação, que é uma expulsão do Valdir Papel, aquela atitude do Renato, que assim, eu tava na arquibancada, eu falei, pô, agora estava com vantagem, Vasco menos um. Da onde você tá? Você chegou a perceber a saída do papel, como é que foi, o Renato? Não, na hora ali? época não vi. Na hora não vi. A gente viu depois só. Mas foi uma coisa que a gente teve que se controlar, né, cara? Porque tinha uma vantagem, uma boa vantagem. E com um a mais, se você vacilar, se você falar assim, agora acomodar... agora se os caras acham um gol, eles iam voltar pro jogo, né, cara? Com tudo. Então, a gente soube manter, né, a concentração e depois que saiu o gol, cara, falei, agora não é possível que agora o título é nosso, né? Pô, com 3 gols de vantagem, um Bota a a bola menos. embaixo do braço. Era o Edilson, né, que jogava no Vasco. Sim, O melhor jogador do Vasco era o Edilson. Era o Bom, Edilson, também Valdiran, que tinha se destacado. O Valdir, que- né, faleceu. Faleceu, Né? mas Ramon Menezes, né? Ramon Menezes. Menezes. tá. Na semifinal, o Vasco, assim, quando os times param pra Copa do Mundo, o Vasco tava com mais moral do que o Flamengo. Pela imprensa, né? Porque foram 2 jogos com o Fluminense, o Valdirão jogou muito. Só que assim, o Fluminense e o Vasco, naquela época, então, tinha uma situação de que geralmente o Vasco vencia.
É. O Fluminense podia estar com o time melhor, mas o Vasco tinha uma coisa que ele vencia. E a imprensa deu meio que assim, quem passou do Clássico chega mais forte, porque o Flamengo passou do Ipatinga. O Ipatinga foi uma surpresa e tal. Só que aí eu queria que você falasse também, o trabalho do Ney Franco nesse mês que vocês tiveram foi muito importante, né? Porque o Vasco era um time de contra-ataque. E o Ney entrou no jogo num 3-6-1, mais ou menos, ali. Tirou o contra-ataque. O Vasco achando que o Flamengo ia pra dentro, e o Flamengo, o Vasco teve que sair aí nisso. O jogo é amarrado um pouco no início, mas quando o Flamengo consegue 1-0, matou totalmente o esquema do Vasco. E foi algo que ninguém tava esperando do Flamengo jogar daquele jeito. Ele botou o Rodrigo Arroz no time. É muito importante, assim, esse trabalho do Ney ali, num tempo curto, mas que ele conseguiu mexer no grupo, né? Pô, ele tem muita até coragem, né? Tava na beira do conseguir. Depois eu vou perguntar se ele fazia resenha. Na beira do carro. Acho que não, né? Meio pra baixo. Né? Então ele foi muito inteligente, né? E corajoso de mudar essa formação, né? Numa reta final ali de Copa do Brasil. E depois de uma formação que a gente jogou bastante tempo, né? Dando mais essa liberdade pra mim e pro Léo Moura, né? Então foi muito bem. Ele soube mudar também a formação durante o jogo, né? Na entrada do Obina. Saiu o Renato, né? Putz, quem saiu? Foi o Renato Silva que saiu. Agora não vou Tirou lembrar. um zagueiro e botou o Obina. Então, também soube ter essa leitura durante o jogo, e o Obina entra e faz o gol. Então foi um trabalho muito importante, né, cara? Porque de repente, se a final fosse já em seguida, né, da semifinal, de repente não tivesse tido essa mudança de comando. E como tinha esse tempo, né, a direção optou e deu certo, né? A gente tem que ser profissional, a gente reconhece o valor que o Valdemar teve, né, do trabalho, de ter feito a gente chegar na final. Mas o Ney também teve a sua importância, né, de colocar a sua cara no time ali, num espaço pequeno, né, de tempo. E o time fez 2 bons jogos contra o Vasco. E o Renato Augusto? Isso. Que surgiu pro futebol ali, né? Ele entra naquelas 2 finais, Ele né? fala que tava na arquibancada, né? No numa primeiro final. jogo. Não é isso? Na semifinal. Na semifinal, semi, na arquibancada, e E aí, na final nas tá finais, jogando. ele tava jogando. Moleque, garoto. 10 do Flamengo é sua. Como é que foi essa parada? Não, ele tava num momento muito bom, cara. Apesar de estar começando ali, né? Mas ele já começou a se destacar com muita personalidade. Ele tinha muita força, né, cara? Mesmo novo assim, ele saía atropelando todo mundo. E acabou que foi um processo natural, cara. Realmente ele tava muito bem, ele mereceu e foi uma peça importante pro time também. E dividia certeza. com vocês a criação, né? Porque eu lembro que ficava muito concentrado nos laterais. Criação de jogadas. E quando ele entra, é mais um cara ali pra E um cara criar, que né? chamava o jogo, né? Ele conseguia prender a bola muito bem e com a qualidade que ele tinha e com a força ele conseguia fazer as arrastadas, né? Quebrava a linha de defesa, levava o time pro ataque, né? De uma forma diferente, ele era um desafogo também, porque ele conseguia segurar a bola e levar o time pro ataque. Então foi um jogador que surgiu num momento importante pra gente.